O músculo psoas é um dos principais estabilizadores da região lombar da coluna vertebral. Ela se origina dos processos transversos de todas as vértebras lombares e é o único músculo da coluna cuja segunda inserção é no fêmur. Não existe outro músculo assim, que comece na coluna vertebral e se prenda na perna, no osso femoral. O antagonista desse músculo é o músculo glúteo, ou seja, esses dois músculos são antagonistas um do outro. Quando o glúteo contrai, o músculo lombar deve relaxar. Quando o músculo lombar se contrai, quando a perna vai para frente, nesse momento o músculo glúteo deve relaxar. O músculo glúteo, ao se contrair, leva a perna para trás. Ou seja, é esse tipo de movimento que o osso da coxa faz. Quando o músculo lombar se contrai e se tensiona, ele move o osso da coxa para frente. E o próprio passo é, na verdade, uma alternância do trabalho do músculo glúteo e do músculo lombar. Muito frequentemente acontece que o músculo glúteo é fraco e o músculo lombar fica encurtado. Nesse caso, justamente esse movimento é limitado. Esse movimento de levar a perna para trás, porque quando o músculo lombar está encurtado, o músculo lombar curto não permite que a perna vá para trás. Também, nesse caso, ocorre uma alteração na posição da pelve, e esses dois músculos, o glúteo e o lombar, eles devem equilibrar a pelve de forma balanceada, mantendo sua posição. Quando o músculo glúteo está fraco, ele não consegue, com seu tônus, impedir que a pelve se incline excessivamente para frente. Quando o músculo glúteo está fraco, ocorre uma rotação da pelve para frente. Quando o músculo lombar está fraco, mas o glúteo mantém o tônus, o que é muito raro. Ao contrário, a pelve se inclina para trás, ou isso ocorre no lado oposto ao do glúteo fraco. Ou seja, por exemplo, se o nosso músculo glúteo enfraqueceu, nesse caso houve uma alteração, a estabilização da própria pelve é prejudicada. E ela começa a girar para frente dessa forma. Ou seja, a pelve começa a girar para frente assim. E nesse momento, o músculo psoas encurta. Ou seja, a inclinação e rotação anterior da pelve. Isso é causado pela fraqueza do músculo glúteo e pelo encurtamento do músculo lombar. Para corrigir essa disfunção, é necessário tonificar o músculo glúteo e eliminar o encurtamento do músculo lombar. Também é comum que o músculo lombar do lado direito e do lado esquerdo tenha tônus diferente. Normalmente, por exemplo, um dos músculos lombares para de funcionar. A causa disso pode ser a compressão dos nervos que inervam esse músculo. Uma subluxação na articulação de alguma das vértebras lombares, onde o músculo lombar está fixado, ou então a compressão dos tendões do músculo lombar, devido à fraqueza do músculo glúteo médio, ou seja, por problemas na articulação do quadril, esse músculo para de funcionar. E nesse caso, o outro músculo primeiro encurta, e depois, gradualmente, ocorre hipertrofia desse músculo, enquanto o outro músculo atrofia. E nesse caso, a posição das próprias vértebras lombares muda, porque o músculo mais forte vai puxá-las para o seu lado. Além de se deslocarem, elas também vão girar. Isso é a torção. Isso é bem visível nas radiografias, justamente a diferença de tônus dos músculos lombares, que na maioria das vezes é a causa da escoliose na região lombar da coluna. Além disso, haverá assimetria da pelve aqui. Outro problema que pode estar relacionado ao músculo lombar é a compressão do nervo femoral. Quando ocorre hipertrofia do músculo lombar por algum motivo. Isso pode ser tanto fraqueza do músculo glúteo, quando o músculo lombar aumenta como seu antagonista, quanto fraqueza do músculo lombar do lado oposto. Ou simplesmente a pessoa faz os exercícios abdominais de forma errada, quando, em vez dos glúteos ou dos músculos abdominais, quem trabalha é o músculo lombar. E ela aumenta de volume.
Então, sob o ligamento inguinal, onde esse músculo passa próximo ao nervo femoral, ao aumentar, ela começa a comprimir o nervo femoral. Nesse caso, surgem distúrbios na inervação do músculo quadríceps da coxa, esse músculo poderoso do quadríceps da coxa. O nervo é comprimido, ocorre uma interrupção na condução do impulso e, gradualmente, o quadríceps da coxa vai ficando cada vez menor em volume. Também, em alguns casos, com atrofia suficientemente acentuada do músculo psoas, ocorre uma alteração, uma instabilidade do rim, ou seja, ocorre nefroptose. Mas isso geralmente não é muito acentuado, é algo de primeiro grau. E nesse caso, deitado, o rim está no seu lugar. Mas, quando a pessoa se levanta, ele desce cerca de 3 centímetros, mudando sua posição. Isso está relacionado ao volume insuficiente, à perda de tônus do músculo lombar, porque ela também, assim como a cápsula de gordura ao redor do rim, também forma o leito do rim. E quando seu volume diminui, o rim simplesmente começa a balançar de um lado para o outro. Em alguns casos, esses distúrbios ocorrem. Aqui está o que falamos, como tudo isso acontece durante o passo. Durante o movimento, enquanto a perna de trás empurra para frente, meu músculo glúteo deve se contrair, ou seja, ele deve agir neste momento e, neste momento, o músculo lombar deve se alongar. Se o músculo lombar não for suficientemente longo, ele vai impedir o funcionamento completo do músculo glúteo. Porque, para que ela seja ativada, a pelve deve permanecer no lugar, e o músculo glúteo deve se contrair nesse momento. Com o músculo lombar encurtado, vai acontecer que a pelve também vai mudar de posição junto com a coxa. E isso não deve acontecer, ou seja, a pelve deve permanecer no lugar e a coxa deve ir para trás. Nesse caso, o glúteo vai trabalhar ao máximo e o músculo lombar vai se alongar. Um dos exercícios que você pode usar para alongar o músculo lombar é este aqui. Você coloca uma perna à frente, a outra para trás, a ponta do pé fica em um ângulo de 45 graus e você gira o quadril para que ele fique no plano frontal. A mão vai no glúteo do lado da perna de trás. Você desloca o peso do corpo para frente, endireita-se e empurra o quadril para frente e para baixo. Nesse caso, você vai sentir tensão, alongamento bem aqui, principalmente na região dos quadris. É exatamente isso que você vai sentir, o alongamento bem aqui, justamente nessa parte do músculo psoas. Ou seja, é assim que vai parecer. Você coloca uma perna à frente, a outra para trás, com a ponta do pé a 45 graus, você gira o quadril e com a mão empurra o glúteo para frente e para baixo. Dessa forma, você alonga o músculo lombar. Isso é necessário para que o músculo glúteo possa ser ativado completamente durante a passada. Mas é fundamental combinar esse exercício com o fortalecimento do glúteo máximo, sobre o qual falaremos da próxima vez.